Meu amigo, que situação a do esporte, hein? A gestão Yuri Romão comprometendo bilheteria do esporte para 2026, cota de TV, recursos da venda de Pedro Lima. O buraco lá em Recife tá ficando maior, Klaus. Lá as dificuldades são grandes lá da Ilha do Retiro e o novo presidente do esporte vai ter muita dificuldade. Além dele não ter começado dando os bons sinais para a torcida do esporte, ainda vai ter que lidar com o fardo deixado por Yuri Romão lá no Esporte Clube do Recife. Vamos entender mais dessa história aí, já deixa o like, compartilha, manda para todo mundo, se inscreve na BPR TV, é o Bora Pro Racha TV, que vai aí crescendo, a galera vai chegando, já são mais de 1.200 inscritos, próxima meta, 2.000 inscritos, tá? Em breve a gente, inclusive, abre uma live aqui no canal também, nesse projeto que vai crescendo junto com vocês. Solta a vinheta, vamos pro vídeo, meu filho. Klaus, olha a situação aí, cara, que o esporte tá metida, né? O esporte já teve uma temporada terrível em 2025, um rebaixamento vergonhoso com 17 pontos na Série A, cai para a Série B, o Yuri Romão renuncia. O novo presidente, inclusive, acaba se metendo também até numa situação constrangedora, porque falou que estava em negociação com o Léo Condé antes e acabou que não estava. Ainda nem anunciado o treinador também, por sinal, né? E nem o diretor executivo de futebol, né? É uma situação... Na verdade, o esporte tem para anunciar também um CEO, Sim. que é o Felipe Ximenes, mas até agora não foi oficializado ainda. Tem para anunciar ainda um executivo de futebol, não foi ainda, e muito menos um treinador. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando e o torcedor do esporte vai ficando mais preocupado aí com a situação da equipe. O Valfrido trouxe aqui no Twitter, né, no X, na verdade, a situação dessa polêmica, nova polêmica aí do esporte. O ano nem acabou e a polêmica já tem mais uma polêmica aí antes de acabar o ano. Yuri Romão não só recebeu a maior receita da história do clube nesse ano, ele adiantou a cota que receberia em dezembro da LFU, 5 milhões. Adiantou a parcela que o esporte receberia de Pedro Lima, 24 milhões. Uma pequena parcela, né? De Nossa 24 senhora. milhões. E rompeu unilateralmente o contrato com a Imply, que pode gerar multa de quase 20 milhões. Adiantou a receita e empenhou metade da renda de todo 2026. Com tudo isso, ainda deixou 3 meses de direitos de imagem atrasados, uma folha CLT atrasada, 13º, FGTS sem pagar. Teve também notícias aí de bastidores que ele ia perdendo esse Zé Lucas, Zé Lucas. Esse jogador por falta de pagamento do FGTS ali, acho que foi nas últimas que conseguiram pagar, porque isso pode dar aquela rescisão livre, né, pro jogador, e ele sai e o time não ganha nada. E que situação, cara. Ele ainda lembra que dos 60 milhões investidos em atletas, não foram pagos, pois foram parcelados. Ainda tem um monte de parcela de jogadores que eles compraram que não deram certo. Tem o Sérgio Oliveira, que eles não conseguiram ainda dar rumo para esse jogador. E tem contrato, né? E tem contrato para o ano que vem. Um desastre. Meu amigo, a situação tá difícil, Klaus. É difícil e assim, recai sobre o clube, né? As irresponsabilidades de uma pessoa, porque não tem outra forma de definir o que foi essa gestão do Yuri Romão, além de irresponsável com o clube, com a torcida, prejudicando o futuro do clube, prejudicando toda a condução que o clube precisa seguir. E aí o próximo presidente vai ter que lidar com situações não causadas por ele, mas que não só isso, impactam profundamente no planejamento do ano de 2026 do esporte e talvez até dos próximos anos, tenha comprometido o futuro do clube. É o mundo dos irresponsáveis, né? E a gente acompanha aí essa situação dos bastidores do esporte, servindo até de alerta, né, para o Ceará Sporting Clube também, não no sentido de que estão fazendo algo parecido no Ceará, mas de que não aconteça um erro como foi Yuri Romão. Sim. Sobre todos os aspectos. E assim, eu vou te falar, cara, daqui de fora era altamente fácil perceber a baixa capacidade do Yuri Romão. Não sei como ele conseguiu permanecer no clube por 4 anos como presidente, tendo essa condução terrível que ele tinha, né? Eu lembro que, muitas vezes, o Yuri Romão, como ele já veio de uma gestão ruim, ele assumiu ali o esporte quando ninguém queria, ele já vinha
com a impressão de que era um bom gestor financeiro. Sim. E isso que sustentou muito tempo a imagem do Yuri Romão. Só que aí a caixa de Pandora foi aberta. E aí está o problema. Multa que pode ser gerada pela etiqueteira do clube que ele rompeu o contrato indiretamente, dinheiro do jogador, do Pedro Lima, né, utilizado de forma indevida, talvez para pagar folha ou coisas do tipo. Dinheiros de verbas futuras do clube. Olha, uma situação calamitosa no esporte. Além do mais, o Souto Maior também meio que está metendo os pés pelas mãos. Talvez e só talvez, eu acho que ele não esperava ganhar. Eu acho que ele não estava na conta do Souto Maior ganhar essa eleição e eu acho que ele não estava preparado para isso. Ou, pelo menos, está dando todos os sinais de que não estava preparado para isso. Essa do Léo Condé, eu vi até o pessoal do Podcast 45, a gente citou eles aqui nessa matéria, falando que achou exagerada a posição do Condé. Eu acho que não foi. Porque talvez o Condé estivesse negociando com outra equipe, e aí, durante a negociação, as rodas de conversa, reuniões que ele já talvez estivesse tendo com outra equipe, pode até ser o Remo, já que falaram dele, imagina que talvez o Condé não seja o treinador hoje do Remo por conta da declaração do presidente do esporte, né? E eu acho que era necessária a contundência do Condé, que eu nunca vi fazer isso na carreira, por conta de falas infelizes do atual presidente do esporte. Então, tem que ter maturidade. Há um desafio enorme para ele aí pela frente. É legal o discurso de gestão técnica, profissional, mas a atitude é que tem que ser técnica e tem que ser profissional. E, nesse aspecto, ele foi muito mal nesse começo. Ele tem um problemão para lidar para o futuro. A gente espera que ele tenha a capacidade de colocar o esporte nos trilhos. Tem tempo para isso. É um grande clube, tem uma torcida gigante. Vai precisar da torcida agora mais do que nunca. E foi uma torcida exemplar no Campeonato Brasileiro, pelo que fizeram. O time praticamente sem chance de permanecer e a torcida lotando a Ilha do Retiro, movido pela paixão pelo esporte. Então, no final das contas, a gente, como torcedores do futebol, apaixonados pelo futebol, sempre sobra para a torcida, né? Esses caras irresponsáveis passam pelo clube de cada um, né? E deixam marcas, deixam cicatrizes no clube, então mais nem aí, né? Talvez estejam viajando aí para outros países. Verdade. Então nem aí. Quem sofre é o cara que está preocupado com o time que ele quer ir assistir ano que vem, brigando pelo acesso. E por essas coisas, talvez o esporte possa ter dificuldades ainda maiores. Mas não é hora do torcedor desistir, nem nada do tipo, nem o próprio Matheus. É hora de encarar o problema e seguir. Mas que o problema é muito maior do que todos imaginávamos, é assustador. Eu fiquei assustado quando eu vi essa matéria. Porque eu já vinha acompanhando as matérias do esporte, Douglas, sempre com um tom de preocupação sobre as atitudes do atual presidente, do Matheus, né? Que começou mal. Mas aí você soma o que ele encontrou e aí você volta a lembrar de Yuri Romão. O desastre Yuri Romão. O esporte ele vai ser um antes e depois de Yuri Romão. Para o bem ou para o mal. Aí é o tempo que vai dizer. Mas o que ele deixou é devastador. Essa temporada 2025 do esporte, ela é para entrar em livros de gestão do futebol, o que você não fazer no futebol. Assim, eu acho que dá para pontuar vários problemas que essa gestão teve. E, por sinal, é algo até para o torcedor refletir, porque existe muito o discurso de que o time tem que ser usado, o time tem que pensar diferente, tem que buscar algo diferente, tem que pensar alto, outsider tem que demais. A mentalidade tem que ser grande, mas você não pode dar um passo maior que suas pernas. E o esporte não deu um passo maior, o esporte deu um salto enorme, assim, sem ter onde aterrissar. Porque eu acho importante, a gente sempre fala isso, é importante ter a ousadia. É importantíssimo. Mas não pode confundir isso com irresponsabilidade. A gente viu os movimentos do esporte no começo do ano. Sim. 60 milhões de investimento, todo mundo empolgado, dinheiro. E vou te falar. Tá aí o problemão que ficou, né? E a torcida comprou a ideia, assim, não sei todos, mas boa parte, produtores de conteúdo, brincando, tamo rico e tal, gastando dinheiro, não sei o quê. Porra, pagaram caríssimo no lateral direito do Cuiabá. Horroroso. Que não valeria, nem de graça valeria. Talvez de graça valeria. Talvez.
Mas 9 milhões no cara. Aí trouxe um jogador lá do reserva do Botafogo por 15 milhões, Carlos Alberto. Carlos né? Alberto. Meu Deus, Rivera, cara. 18. O que aconteceu com os caras que eles estavam rasgando dinheiro? Aí Atêncio, 12. E tem a questão que eles estão em recuperação judicial, mas isso não dá a carta branca para você gastar ainda mais dinheiro, rasgar mais dinheiro. Pelo contrário, cara. Mas eles usaram como carta branca. Exatamente. Parece. Aí, qual é a impressão que passa? Vamos logo rasgar o que tem que rasgar, porque tá em recuperação judicial mesmo. Daqui a pouco a gente vende para uma SAF e pronto. O importante é se manter na Série A. A sensação foi... Foram para um all-in Foi maluco. mais impossível, assim, de dar certo. Cara, porque realmente é totalmente fora de qualquer lógica. Você rasgar o dinheiro esperando que lá na frente não vai recompensar porque a gente vai ficar na Série A, vai fazer uma grande temporada. E foi a temporada mais vergonhosa da história dos pontos corridos. De um time nordestino. De um time brasileiro. De um time brasileiro, porque com o que foi gasto... É ridículo. Você ficar com 17 pontos é um problema gravíssimo, cara. Então tá aí o que você não fazer com o time de futebol na Série A. O Sport deu realmente esse exemplo em 2025 do que não fazer em todos os sentidos com essa gestão do Yuri Romão. Assustador. Assustador demais a situação do Sport, assustadora. A gente espera que o clube viva dias melhores, que possa se recuperar, ser competitivo, apesar dos problemas. Ainda em 2026, tem tempo para isso. O torcedor é parte fundamental dessa recuperação do esporte. E eu digo que não é só indo ao estádio, nem cobrando, não. É com ações. Algum programa de sócio robusto. O esporte precisa lançar um programa de sócio robusto para voltar aos trilhos, mesmo que, por exemplo, não seja necessariamente um programa de sócio para você ir a todos os jogos, porque a ilha não comporta a torcida do esporte, mas que tenha uma ligação de gerar renda a curto prazo para o clube. O esporte está precisando urgentemente ampliar sua renda para sustentar o clube. E eu já vejo um campeonato pernambucano ali bem, eu acho que o mais equilibrado dos últimos anos, porque o Náutico vem... E vamos acompanhar, viu? Você que está nos assistindo, a gente vai acompanhar esse campeonato pernambucano. Santa Cruz subiu, o Náutico também. O Náutico está ali na Série B também, bem mais equilibrado financeiramente do que o Sport. Ainda tem problemas, claro, mas... Tem muitos problemas em relação ao esporte, não tem comparação, né? E o Santa Cruz também que vai se organizando. Então, é um pernambucano aí interessante para a gente acompanhar o que vai acontecer. É isso aí. Valeu, galera. Deixa o like. Gostou? Não gostou? Deixa os comentários aí. A gente vai aqui trazendo mais conteúdo sobre futebol nordestino, Série A, Série B e tudo mais. Se inscreve. Ajuda a gente a bater 2.000 inscritos que a gente continua trazendo vídeos e em breve lives aqui para vocês. Valeu, Klaus! Valeu, Douglas. É isso aí, galera. Isso aqui é BPR TV.